Meus irmãos, fiquem de pé ainda, por gentileza, é rapidinho, tá bom? Convidá-los a abrir a palavra do Senhor num texto que a gente que prega costuma dizer que há textos que nos mordem, né? Quando nós temos a responsabilidade de pregar, há texto que nos morde. E esse texto me mordeu essa semana, e por essa razão eu gostaria de compartilhar. Os irmãos aí atrás estão me escutando bem, não, né? Tá bem? Tem alguns dizendo mais ou menos. Bota aí um real de som para que os irmãos possam escutar melhor lá atrás. Atos capítulo 2, a partir do verso de número 42, é o texto que nós vamos meditar, até o verso de número 47. 47. Amém? Você possa abrir o texto sagrado. A minha versão é NAA, né? Nova Almeida atualizada, é a versão que nós, pelo menos eu uso aqui, né? Todos encontraram? Amém? O texto sagrado diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor, aqui está a tua palavra, que nessa noite, mais uma vez, como tu fizesse pela manhã, como tu fizesse agora há pouco no nosso culto vespertino, mas que também nessa noite tu possa, através do texto sagrado que foi lido, falar ao coração do teu povo que aqui se encontra e das demais pessoas que nos acompanham de forma remota. A nossa oração é essa nessa noite. Fala conosco e que teu nome seja exaltado e glorificado no final dessa ministração. Assim nós oramos em o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, antes de nós meditarmos o texto de hoje, a irmã Sayonara, né? Onde está a Sayonara? A irmã Sayonara Costa, né? Ela está oferecendo esse culto em ações de graças por mais um ano de vida. Parabéns, Sayonara, viu? Deus te abençoe e continue te abençoando de uma forma grandiosa. Louvado seja Deus pela sua vida. Meus irmãos, eu pensei em um tema para essa ministração nessa noite. E eu dei o seguinte tema a essa mensagem: o padrão de comportamento da igreja. Eu vou repetir: o padrão de comportamento da igreja. É sobre isso que nós vamos pensar um pouquinho na noite de hoje. Há algum tempo saiu o resultado de uma pesquisa com pessoas que se identificavam como cristãos nascidos de novo. A nomenclatura nascido de novo, colocado antes da palavra cristão, ela é estranha. Mas a pesquisa dizia isso: cristãos nascidos de novo. A pesquisa foi realizada com esse público. E por que eu digo que essa nomenclatura é estranha? Pois trata-se de uma redundância. É verdade ou não? Eu creio que sim. Por que eu digo isso? Já que não há outro tipo de cristão exceto o nascido de novo. E todo nascido de novo, ele é cristão. Essa é uma realidade. Mas os dois títulos, eles são sinônimos. Mas devido à existência de tantas escolas de pensamento dentro da igreja visível, e por causa também da expansão generalizada do liberalismo do século XIX, que nega as verdades essenciais da fé cristã, sendo que simultaneamente reivindicam ser cristãos, algumas pessoas que participaram dessa pesquisa, elas têm aversão em usar
termos como regenerados ou novo nascimento para definir um cristão verdadeiro. Mas eu gostaria de lhe dar um dado aqui intrigante. De qualquer forma, os resultados dessa pesquisa, eles foram aterrorizantes. Vejam por quê. A maioria dos que se identificavam como cristãos nascidos de novo, disseram nessa pesquisa que acreditavam que uma pessoa pode ir para o céu através de boas obras. Mas mesmo assim, se intitulavam ou auto-intitulavam cristãos nascidos de novo. Outra parte dessas pessoas disseram o seguinte: eles afirmaram que a reencarnação existe e que eles creem na reencarnação. Outro número também significativo, mais de 50% desse grupo, argumentou que existem vários caminhos que podem nos levar a Deus além de Cristo. E pasmem vocês, apenas 10% dos entrevistados argumentaram que, aliás, apenas 10% dos entrevistados tinham uma convicção de fé firme e sadia, pois essas pessoas, elas acreditavam que só é possível se converter com fé verdadeira em Cristo e arrependimento dos seus pecados. Uma coisa me chamou a atenção aqui. Eu gostaria de conversar com você nessa noite, de forma muito breve, quais são as marcas de uma igreja bíblica, de uma igreja saudável, ou quais são os comportamentos de uma pessoa que é nascida de novo, à luz desse texto que nós acabamos de ler na noite de hoje. E uma primeira marca de uma pessoa ou de uma igreja comprometida ou cheia do Espírito Santo é a seguinte: esse cristão ou essa igreja, ela possui fidelidade à palavra de Deus. Chamo a sua atenção para o verso 42, onde a palavra do Senhor nos diz assim: que os novos convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vamos parar um pouquinho aqui. Quem perseverava? Quem perseverava? Que informação é essa que nos é dado no verso de número 42? Uma multidão, o verso 41 diz isso, uma multidão de novos convertidos, algo em torno de 3.000 pessoas, que se somaram a 120 pessoas que era constituída essa igreja anteriormente, dessa multidão ser agregada a eles. Então 3.000 novas pessoas perseveravam. O que é que eu posso aprender aqui já de início? Que uma igreja forte, uma igreja bíblica, ela precisa de um púlpito bíblico. Ela precisa urgentemente de um culto forte. Por que eu digo isso? Porque a pregação de Pedro, que vai no capítulo 2, do verso 14 até o verso de número 36, ela não produziu apenas conversões abundantes, de forma alguma. A pregação de Pedro também produziu frutos permanentes. É tanto que a Bíblia diz que eles perseveravam. Ou seja, eles não somente nasceram da graça de Cristo, mas esse povo também, nessa mesma graça, conseguiram crescer. E nós vamos ver aqui, há pessoas que passam 10, 20, 30, 40 anos do Evangelho e infelizmente não crescem. Ainda estão no jardim de infância, nunca saem do jardim da infância. E é exatamente o contrário que acontece aqui. Esses novos convertidos, eles conseguiram não somente, irmãos, nascer da graça de Deus, mas ao mesmo tempo crescer na graça de Deus. Uma informação importante: a partir do momento em que eles foram convertidos, eles foram batizados, e eles integraram-se na igreja, e nessa igreja eles perseveravam,
perseveravam. O que é que nós entendemos ou aprendemos aqui nessa noite, irmãos? Olha que informação importante eu vou lhe dar. Esse pouco mais de 3.000 pessoas novas convertidas. Essas pessoas criaram raízes. Em outras palavras, elas amadureceram. Elas fizeram outros discípulos. E essa igreja se tornou irresistível. Veja que coisa interessante. Por que eu digo que isso é interessante e ao mesmo tempo didático para nós? Não só interessante, mas didático para nós. Por quê, irmãos? Pelo seguinte: hoje, nos dias atuais, é muito difícil para qualquer igreja manter atualizado o rol de membros delas. Muito difícil. Por quê? Porque as pessoas entram pela porta da frente da igreja e no primeiro sinal de crise, na primeira crise que ela vive nessa igreja, logo elas buscam uma fuga pela porta dos fundos. Mas não era isso que acontecia na igreja primitiva. Esse povo, um pouco mais de 3.000 pessoas, eles não se tornaram ovelhas errantes, ovelhas sem redil, ovelhas sem referências, ovelhas sem raízes. De maneira alguma. Eles permaneceram firmes, perseveraram firmes na doutrina dos apóstolos. Eles criaram raízes na igreja onde eles pertenciam. Uma coisa interessante aqui: o sermão de Pedro, você pode até ler ele em casa, ele nos fornece uma amostra de como era o púlpito da igreja primitiva. Por que eu digo isso? Porque à luz do sermão de Pedro, a gente entende o que Pedro pregou. Pedro pregou, irmãos, que Cristo era um homem, mas a sua divindade era reconhecida pelos seus milagres. Em outras palavras, Pedro pregou que Jesus era homem e Deus ao mesmo tempo. O sermão de Pedro enfatizou que Cristo foi morto por mãos iníquas, mas segundo o propósito de Deus. Não foram os homens que mataram a Cristo, foi Ele próprio que decidiu dar a vida por mim e por você. Veja que pregação cristocêntrica, de um homem que era considerado iletrado por muitos, mas ao mesmo tempo era versado na palavra. E as pessoas estavam aprendendo esse tipo de mensagem lá no início do cristianismo. Que coisa interessante. Pedro ainda prega que Cristo ressurgiu dos mortos, como previam os profetas e testemunharam os apóstolos. Em outras palavras, ele fez uso de profecias do Antigo Testamento para testificar e para mostrar que Jesus era o Messias, era o Cristo prometido. Isso é maravilhoso demais. Mas ao mesmo tempo, Pedro também pregou que Cristo foi levado à destra de Deus e de lá derramou o seu Santo Espírito. Em outras palavras, Pedro estava dizendo àqueles 3.000 que se converteram, que o que aconteceu em Pentecostes não foi obra do acaso. Foi o próprio Cristo que derramou o seu Espírito Santo sobre a vida da igreja. E a igreja, irmãos, tomou proporções imensuráveis. Ninguém podia medir. Uma coisa interessante aqui: que doutrina dos apóstolos era essa, irmãos? Veja que interessante isso. Era o ensino inspirado e pregado de forma oral naquele tempo. E para nós hoje, o que significa a doutrina dos apóstolos? É isso que foi preservado. 66 livros que nos foram preservados para nos exortar, para nos edificar, para nos admoestar. Nós devemos ser, assim como a igreja primitiva, perseverante na doutrina dos apóstolos. Nós temos que ser exatamente assim, tá bom? Sabe qual é a grande lição dessa primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo? Sabe a primeira lição que eu trago aqui para nós? Que não existe uma igreja cheia do Espírito Santo, ou um cristão cheio do Espírito Santo, que negligencie o estudo da palavra. Em outras palavras, o primeiro sinal de um cristão, ou de uma igreja cheia do Espírito Santo, sabe qual é?
é que essa igreja, ela não foge da Escritura. Ela gosta de aprender. Ela é apegada às doutrinas da Bíblia. Ela valoriza esse tipo de coisa. E ela não substitui essas doutrinas por fábulas, por experiências místicas, por sonhos. Quantas pessoas em nosso meio, irmãos, trocando a palavra de Deus por fábulas, por misticismo, por achismo. Não era assim no início, irmãos. Não foi assim no nascedouro da igreja. Essa igreja, apesar de ser nova convertida, não era menina. Ela não acreditava em tudo, de maneira alguma. Sabe o que eu concluo aqui com esse primeiro ponto aqui? É impossível alguém ser cheio do Espírito Santo e ser leigo. É impossível você chegar para mim ou para qualquer outra pessoa e dizer que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, contudo, ao mesmo tempo, você desconhece a palavra. É impossível que o Espírito Santo encha alguém que não o conheça de forma revelada. É impossível. Você pode marchar, você pode pular, você pode ver diabo, você pode fazer o que você fizer. Se você não conhece as Escrituras, você jamais será cheio do Espírito Santo. Está aqui uma das marcas, né? De uma igreja saudável, de uma igreja bíblica. Segunda marca, nessa igreja havia comunhão, no grego koinonia. Eu vou chamar a sua atenção para 4 versos agora. O verso 42, o verso 44, o verso 45 e o verso 46. No verso 42, ele diz o seguinte: que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e em quê? E na comunhão. Havia perseverança no ensino, mas também na comunhão. Pule por gentileza para o verso 44, por favor. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Antes de nós irmos para a exposição desses versos, propriamente dito, me permita uma observação que eu julgo importante aqui nessa noite. Primeiro, esses versículos eles não servem de base para o comunismo, que prega que ninguém detém propriedade privada ou possa possuir bens pessoais, de maneira alguma. Em nenhum lugar da Bíblia, em nenhum lugar do Novo Testamento se requer que todos tenham seus bens em comum. Não, o texto aqui é muito claro. À medida que surgia necessidades, quem quisesse vendia as suas propriedades e ajudava os irmãos. Ninguém era obrigado a vender tudo e colocar na mão do Estado, como pensa o socialismo. Então não venham usar esse texto aqui de forma errada e dizer que a Bíblia dá margem para o comunismo ou para o socialismo, de maneira alguma. E por que eu posso afirmar isso, irmãos, de uma forma categórica? Porque o que o texto está dizendo aqui é que nós que perseveramos na doutrina dos apóstolos, de uma forma espontânea, nós temos que demonstrar generosidade. É isso que esses textos estão dizendo aqui. Verso 42, 44, 45 e o verso 46. Olhe para o verso 44 e o 45. Nós acabamos de ler. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Sabe qual é a grande verdade aqui? É que nós devemos, como cristãos, demonstrar sensibilidade
para ajudar os necessitados. Todos nós que já nascemos de novo, nós temos obrigação de sermos pessoas generosas. Em outras palavras, o que é que eu estou querendo dizer a você? A partir do momento em que nós nos convertemos, ou convertemos o nosso coração, nosso bolso também é convertido. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para nos desapegarmos aos bens. Você pode ter bens, você pode desfrutar desses bens, não tem problema algum, não há pecado algum nisso, tá bom? Mas você tem que ser desapegado a eles e mais apegado às pessoas. E se nós somos cristãos, a necessidade do nosso irmão que toma ceia todo mês conosco deve ser também a nossa necessidade. Isso deve lhe comover, isso deve gerar em você compaixão. É isso que o texto está dizendo. Interessante que um dos pais da igreja, Crisóstomo, ele disse o seguinte, analisando esse versículo 44 e o 45, ele disse o seguinte sobre a igreja, preste atenção, ele disse o seguinte, que nessa comunidade, o pobre não sabia o que era vergonha, porque os irmãos os ajudavam, mas ao mesmo tempo, os ricos dessa comunidade não conheciam arrogância, e ele fecha esse comentário dizendo o quê? Era uma comunidade como se fosse verdadeiros anjos. Um texto que me salta aos olhos aqui é 1 de João capítulo 3, verso 17 e 18. Não sei se dá para colocar aqui, pastor, por gentileza. Pastor que eu digo é Gledson, pela fé, né? É Gledson, amém? Verso 17 e verso 18. Olha o que o texto diz. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? E João continua no verso 18, do capítulo 1, do capítulo 3, na primeira carta dele. Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Um irmão seu que está carente de algo material, não adianta você orar por ele, quando você sabe que ele está necessitado. Ele não está precisando de oração, ele está precisando da nossa ajuda, da nossa generosidade. É isso que essa comunidade de fé também nos ensina, que quem é nascido de novo, vive em comunhão. Mas olhe para o verso 46, por gentileza, vamos reler, verso 46, diariamente, ou seja, todos os dias, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Meus queridos irmãos, eles continuavam indo para o templo, para ouvir a palavra, para orar, né? Um exemplo clássico disso é o capítulo 3 de Atos, quando Pedro e João iam para a oração da hora nona no templo. Eles continuavam, mesmo judeus e cristãos, a irem ao templo, mas não mais para oferecer sacrifícios, porque eles entenderam que Jesus era o sacrifício perfeito, que eles não precisavam mais levar touros, nem bodes, nem pombinhas para serem sacrificadas, mas mesmo assim eles continuavam indo ao templo, para orarem, 3 vezes ao dia o judeu fazia isso, e também para ouvir a palavra. Mas como não existia um templo como esse, essas 3.120 pessoas, elas se reuniam nas casas um dos outros, celebravam a ceia, que foi instituída por Cristo, mas também eles comiam as refeições diárias. Como? De forma juntas. Eles comiam juntas, sabe? As pessoas estavam juntas, compartilhando seus fardos, mas também compartilhando as suas conquistas. Em outras palavras, meus irmãos, essa comunhão na prática,
era cuidado pessoal. Mas uma coisa me chamou a atenção, particularmente aqui no verso 46. Como eles faziam isso? Como eles iam às casas uns dos outros, irmãos? Como eles estavam juntos? Como? Com alegria. O texto nos diz com alegria. Nessa comunidade, que nós somos oriundas dela, irmãos. Nós somos filhos dessa igreja, por assim dizer, né? Nessa comunidade, além de estudo, em busca por conhecimento, além de cuidado uns com os outros, atente para isso, eles eram amigos, eles se amavam uns aos outros. 3.120 pessoas compartilhando refeições juntas, com alegria, porque para esse povo aqui, era prazeroso desfrutar de momentos juntos. Como isso, irmãos, deve nos ensinar? Sabe algo que eu tenho a lhe dizer aqui, a base desse texto? Eu posso lhe dizer que não há justificativa para que nenhum grupo de cristãos jamais seja conhecido como os escolhidos congelados. Você foi chamado para se relacionar com seu irmão. Você não pode ir na igreja ser um eremita, ter medo de seus irmãos, selecionar com quem você fala, selecionar, irmãos, com quem você dá a paz do Senhor. Não é isso, Deus não nos chamou para isso, de maneira alguma, para ser os escolhidos congelados, que não conversa com ninguém, que não se alegra com ninguém, que, irmãos, não compartilha nada com ninguém, seja suas lutas e seja suas vitórias. Veja que coisa interessante aqui. Eu tenho um conselho para lhe dar: não permita que ninguém lhe roube a alegria de se reunir com seus irmãos. E isso o diabo faz, irmãos, com uma esperteza incrível. Que habilidade o diabo tem de nos dividir, de nos separar. Mas você olha para essa comunidade aqui, eles estavam juntos, seja na alegria, seja na dor, eles estavam juntos, e independente de como estava o contexto, eles eram alegres. O Salmo 122:1 diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para o salmista, estar em comunhão com os irmãos, lá no templo, era no Antigo Testamento, né? Era motivo de regozijo, era motivo de alegria. Não era um fardo para o salmista, como também para a igreja primitiva, vir para os cultos. Vim para os cultos. Não era enfadonho, tipo assim, eu tenho que ir hoje de novo. Que chatice, eu já fui terça, domingo de novo, e agora tem mais 2 na noite. Tem quem aguente, um de vespertino e outro de 7 horas. Não é verdade? Para o salmista, irmãos, era prazeroso. Para esses irmãos aqui também, da igreja primitiva. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque é incompreensível um cristão perder a alegria de estar na casa de Deus. Assim também como é incongruente um cristão ficar desigrejado. Não existe cristão desigrejado, de maneira alguma. Talvez quem esteja me acompanhando aqui nessa noite, de forma remota, ou quem sabe até aqui mesmo nesse auditório, você não possui igreja para congregar. Procure-a. Você precisa congregar. Você precisa compartilhar a sua fé com irmãos que têm a mesma fé que você. É isso que esse texto está dizendo aqui. Sabe o que os reformadores ensinavam? Os reformadores, eles ensinavam o seguinte: que aqueles que têm a Deus como pai, devem ter sua igreja como mãe. Aqueles que têm o Senhor como pai, a Deus como pai, devem ter a igreja como mãe. Outro salmo aqui ainda falando em comunhão, o Salmo 84, verso 10. O salmista diz o seguinte: pois um dia nos seus átrios
vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Oh, meus amados, o que é que o salmista está dizendo aqui? Tudo o que o mundo, e entenda mundo, esse sistema liderado pelo nosso adversário, tudo o que o mundo oferece, ele é vazio em comparação com a alegria de sermos adoradores. Eu posso dizer algo aqui sem medo de errar. Não existe hoje, 8h02, um lugar melhor para você estar do que o lugar que você está aqui hoje. É isso que o salmista está dizendo aqui. Por quê? Porque aqui é um lugar para Deus falar conosco. Esse lugar é um lugar onde nós escutamos Deus, onde nós nos arrependemos, onde nós temos a nossa fé renovada, e é um lugar, lembrando do que eu estou falando, de comunhão, de estarmos juntos com pessoas que partilham da mesma fé e servem ao mesmo Deus que eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista está dizendo algo aqui, irmãos, muito tremendo. No Salmo 84, verso 10. Ele está dizendo o seguinte: o menos visto numa igreja é muito melhor do que o maior do mundo. Sabe por quê? Em outras palavras, entre aspas, o pior de Deus é melhor do que o melhor do diabo. Quando Deus diz para mim e para você, persevere no seu casamento, Deus sabe o que está lhe dizendo. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Deus está dizendo que você será muito mais feliz perseverando no seu casamento do que fazendo como muita gente aí, que tem 70, 75 anos, casando com garota de 25. Aquilo que o mundo tem a nos oferecer é absolutamente nada daquilo que Deus tem reservado para mim e para você. Nós somos o povo mais feliz da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para o verso 46 de novo. O verso 46 vai nos dar outra informação de como eles viviam em comunhão. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria, mas também com o que, queridos? Com singeleza de coração. O que significa isso? Eles se reuniam com um coração sincero. Eles se reuniram, ou reuniam, porque eles se amavam. Eles estavam na casa um dos outros, de forma alegre, mas de forma, irmãos, íntegra, de forma sincera. Eles expressavam a generosidade uns para com os outros. Eles externavam a alegria, é verdade, de estar juntos. Mas veja bem, eles não estavam juntos de qualquer maneira. Eles não estavam juntos por qualquer causa. Eles estavam juntos, irmãos. É bem verdade, para alegrar uns aos outros, para ajudar uns aos outros, para compartilhar das refeições uns com os outros. Aí você pode estar dizendo, mas pastor, essa aglomeração, 3.120 pessoas, será que não saía nenhuma fofoquinha? Não é verdade? A gente não pensa assim, né? 3.120 pessoas, será que ninguém dava uma cortada em Pedro? Eu não acredito não, pastor. Eu digo a você que não. Porque o Espírito Santo mandou que o médico Lucas registrasse aqui, no livro de Atos, que existia não só alegria, mas singeleza de coração. Em outras palavras, existia sinceridade. Como isso me chamou a atenção? Sabe por que eu digo isso? Sabe por que eu digo isso? Irmãos, eu acho que a igreja de hoje pode viver isso. E eu sei que tem pessoas que você pode viver isso que eu estou pregando aqui com elas. Eu sei que tem. Sabe por que eu digo isso? Que bênção. Que bênção. É você compartilhar de amizades em uma comunidade
que as pessoas são sinceras de coração. Jesus nos chamou para isso. E mais, numa comunidade onde as pessoas vão lhe abençoar, vão lhe encorajar, vão lhe consolar. Deus nos chamou para isso. Deus chamou a mim e Deus chamou a você exatamente para isso. Como é precioso, irmãos amados, que da nossa boca saiam palavras boas, animadoras, restauradoras, quando nós encontramos os aflitos. Sabe por quê? A sua palavra, ela tem o poder de destruir uma pessoa por um comentário maldoso, mas ela também pode ser medicina para restaurar os outros. E Deus lhe chamou, como me chamou, para sermos abençoadores. Eu fiquei imaginando essa comunidade junta, se reunia com alegria e singeleza de coração. Sabe por quê? Porque quem governava a vida deles era o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo enche uma pessoa, ou se apossa de uma pessoa, quem manda naquela pessoa não é a pessoa. Quem manda é o Espírito Santo que está nela. Nessa relação entre o homem e a terceira pessoa da Trindade, sempre quem governará é a terceira pessoa da Trindade. Terceira marca dessa igreja, cheia do Espírito Santo. Olha o comportamento deles. Verso 43, por gentileza. Vá para ele. Em cada alma havia o que, queridos? Eu vou repetir. Vocês estão com fome, e eu também. Mas em cada alma havia temor. Temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. O que significa isso aqui? Os milagres que eram operados pelos apóstolos era a testificação de que Cristo estava com eles. E interessante, irmãos, essa comunidade, ela tinha uma marca que identificava ela. Eram pessoas que tinham temor. Preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui. O cristianismo, ela não é a religião do medo. Ela não é a religião da opressão, em absoluto, de maneira alguma. O temor do Senhor, ele não é um medo opressor, como se fosse o medo de um criminoso diante de um juiz, de maneira alguma, mas sim um temor amoroso, como de um filho obediente diante do Pai. Essa igreja, ela temia ao Senhor, ela não tinha medo, ela respeitava o Senhor. E deixe-me dizer uma coisa aqui nessa noite para você. Por que o temor do Senhor é importante para você? Eu vou lhe dizer. O temor do Senhor, ele é o grande freio moral que nos protege de propostas sedutoras. A única coisa que pode lhe manter fiel ao seu cônjuge, não é se ele é brabo, não é se ela é ignorante, não é se ela é controladora, não é. Você pode controlar o seu cônjuge em todas as coisas. Em todas as coisas. Se ele não temer ao Senhor, ele é um forte candidato ao adultério. Você pode colocar uma corrente nos seus filhos, nos pés, amarrá-lo no pé da mesa, para ele lhe obedecer. Se ele não temer ao Senhor, ele jamais vai lhe obedecer da maneira como Deus quer. É o temor do Senhor que coloca um freio moral, que nos protege de propostas sedutoras. É o temor do Senhor que coloca em nosso coração um freio contra o enriquecimento ilícito. Deixa eu me dizer algo aqui para você. Sabe por que, irmãos, existem tantas pessoas que não dizimam? Porque você não teme ao Senhor. Você que diz que é cristão, nascido de novo, você não dizima, porque o temor do Senhor não está no seu coração. O temor do Senhor
faz com que eu e você não fique para nós aquilo que não é nosso. Tem coisas que não nos pertencem, e isso é maldição. Mas o temor do Senhor faz com que a gente seja exatamente o contrário, o oposto disso. É o temor do Senhor que nos blinda de situações perigosas, de seduções perigosas. É o temor ao Senhor, irmãos, que nos desvia de companhias erradas. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Você tem que ser seletivo a respeito de quem são seus amigos. Você tem que ser seletivo que lugares você deve ir. Você tem que ser seletivo. Por que eu digo isso? Porque a palavra do Senhor diz o seguinte: as más conversações corrompem os bons costumes. É o temor ao Senhor que nos desvia de companhias erradas, de lugares errados. É o temor do Senhor que nos livra ou nos afasta dos caminhos escorregadios. Temer ao Senhor é conhecê-lo, mas temer ao Senhor também é obedecê-lo. Não adianta eu conhecer a Deus em tudo, saber todos os seus atributos, os morais, aliás, os naturais, os não naturais, saber todos os atributos de Deus, saber tudo acerca da criação, saber tudo acerca da sua obra redentora e não obedecer. Nós temos aqui 3.120 pessoas tomando leite, mas já temendo ao Senhor. Temendo ao Senhor. Verso 42, irmãos. Olha outra marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Presta atenção nela. Vamos para o verso 42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nós já vimos. Na comunhão, nós já vimos. No partir do pão. Mas lá no finalzinho diz o seguinte: o quê? Que eles também perseveravam em quê? Nas orações. Em outras palavras, essa igreja aqui, ela dependia mais do céu do que da terra. Quem era o Senhor dessa igreja? Não era César. O Senhor dessa igreja era o Senhor Jesus Cristo. Veja bem se não era. Por exemplo, Atos 1,14. A Bíblia diz que eles unânimes perseveravam em oração. Atos capítulo 3, verso 1. Os líderes da igreja, Pedro e João, subiam a oração da hora nona no templo. Em outras palavras, a sua liderança, a liderança daquele povo, eram homens de oração. Eram homens que dependiam mais de Deus do que dos recursos da terra. Outro exemplo, Atos 4:31. Quando veio uma perseguição sobre a igreja, o que eles fizeram? Eles foram orar. Eles foram orar. Era uma igreja que orava. Atos 12:5. Estão lembrados daquele texto? Onde Pedro foi preso? Pedro foi preso. Irmãos, Pedro estava dormindo no cárcere. Pedro não estava muito preocupado em sair dali. Mas mesmo assim essa igreja se reuniu em oração. E Deus enviou um anjo e libertou Pedro da prisão. Essa igreja orava. Essa igreja clamava. Essa igreja se ajoelhava. Essa igreja dependia de Deus. O que é que eu aprendo aqui? Quando os recursos da terra cessam, talvez você entrou aqui nessa noite assim. Os recursos da terra já cessaram para você. É como se você abrisse uma torneira atrás de recursos e não fluísse nada dessa torneira. Eu tenho uma boa notícia para você. As torneiras do céu nunca deixarão de desaguar sobre o seu povo. Os recursos do céu da terra podem nos faltar, mas os recursos do céu sobre a igreja de Deus jamais deixará de jorrar. Dependa mais de Deus do que dos homens. Nós dependemos evidentemente desse Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Meus irmãos, eles oravam. Permita-me aqui uma frase de Demi Moody. Moody dizia o seguinte, eu concordo demais com ele. Presta atenção. Ele diz o seguinte: eu jamais vi o Espírito Santo atuar onde o povo está dividido. Moody dizia, eu jamais
vi o Espírito Santo atuar onde existe um povo dividido. Eu vou um pouquinho além. Eu diria o seguinte: eu não consigo, irmãos, acreditar que Deus possa derramar o Espírito Santo sobre uma comunidade de pessoas desalmadas. Eu não acredito. Eu não acredito que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela consiga não ter comunhão com todos. Eu não acredito. Eu não acredito que uma pessoa cheia do Espírito Santo não fale com todos. Não estou dizendo que você é obrigado a conviver, mas estou dizendo que você é obrigado a ser gentil, a ser doce. É isso que eu estou querendo dizer. É isso que eu estou querendo dizer aqui nessa noite. O Espírito Santo, ele não desce sobre uma comunidade de desalmados. Não desce. E por favor, não venha me dizer, filhos que estão aqui, que você é cheio do Espírito Santo, mas você não honra seus pais. E não venha me dizer, homens casados que estão aqui, que você é cheio do Espírito Santo, mas não ama sua esposa. E não venha me dizer, mulheres casadas que estão aqui, que você é cheio do Espírito Santo, mas não exerce o seu papel de mulher casada dentro do lar. Efésios capítulo 5, a partir do verso 18. Leia e você tire suas conclusões. Essa é uma realidade, queridos. Esse povo tinha comunhão, inclusive na oração. Eles estavam juntos. Vamos terminar? Chama a sua atenção para o verso 47. E aqui a gente conclui. Esse horário é bom, irmãos, que a gente pode ir até meia-noite, né? Não tem mais nada, né? 8h20, né? Ninguém está interessado em assistir nada, então a gente pode ir até meia-noite. Mas eu vou ser prudente, vou terminar antes de meia-noite. 8h30 eu garanto terminar. Verso 47. Vamos a ele e aqui a gente conclui. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quando eu fazia seminário, um professor meu, qual era a matéria, meu Deus? Eu não lembro se era missões, 1, 2, não lembro. Teologia de missões, não lembro. Mas ele fez uma pergunta intrigante à sala de aula. 32 alunos. Ele perguntou o seguinte: se a comunidade que você congrega fechasse as portas, os irmãos estão me entendendo? Se a igreja que você congrega fechasse as portas, a comunidade sentiria falta? Sim ou não? Pense um pouquinho. Pense um pouquinho nessa noite. Por que eu estou dizendo isso? Porque a última marca dessa igreja, a 5ª marca, ela era uma igreja influenciadora. Ela não se deixava influenciar, não. Pelo contrário, ela influenciava. Mas como ela influenciava? Veja bem, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Em outras palavras, essa igreja, ela produziu impacto na vida das pessoas. Isso é claro aqui. Ela produziu impacto na sociedade. Por quê? Por conta do seu estilo de vida. Deixa eu lhe dizer algo aqui. O seu estilo de vida não vai converter ninguém. Porque a fé só vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mas o seu estilo de vida pode ser chamativo para o pagão, e ele queira conhecer o Deus que você serve, ou não. O seu estilo de vida pode ser um repelente. Em vez de atrair, ele pode repelir as pessoas. Nessa comunidade aqui, o estilo de vida de 3.120 pessoas era atraente. É isso que o verso 47 está dizendo. Todo o povo simpatizava aquela igreja. Em outras palavras, eles conseguiram ser sal. Eles conseguiram influenciar.
E ao mesmo tempo eles conseguiram ser luz. Eles conseguiram demonstrar quem era Jesus. Eles influenciavam e ao mesmo tempo, irmãos, eles influenciavam e ao mesmo tempo eles demonstravam quem era Jesus. Ou seja, eles eram boca de Deus, mas também era monumento da graça. Deixa eu lhe levar uma pequena reflexão aqui nessa noite. Quando Cristo está em nossa casa, os vizinhos logo percebem. Logo percebe. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Eles, essa comunidade aqui, conseguiu ser uma igreja comprometida com a verdade, mas ao mesmo tempo não era legalista. Ô irmãos, por que tem crente que faz questão de ser mal-humorado? Cara fechada, não ri para ninguém, não abraça ninguém, né? Não dá não cumprimenta ninguém. Ei, eles eram o seguinte, essa igreja aqui, irmãos, ela não era legalista, mas era ela comprometida com a verdade. Ela era uma igreja, irmão, santa, mas eles não eram farisaicos. Essa igreja aqui era uma igreja piedosa, mas ela não era uma igreja chata, irmãos. Que coisa, todo mundo se encantava com o estilo de vida dessas pessoas. Eles impactaram a sociedade. Olhe bem, eles entraram na comunidade quebrados, achatados pela vida, carregados de pecados. Mas a partir do momento em que eles entraram nessa comunidade, ouviram o sermão de Pedro e outros também, eles saíram transformados. Melhores maridos, melhores mulheres, melhores filhos, melhores profissionais, irmãos, melhores pessoas. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui nessa noite. Quantos anos você tem de conversão? Imagine aí. Eu sei que muitos marcam, né, o dia da conversão? Marcam. Quanto tempo você tem de convertido? Faça uma reflexão nessa noite. Porque eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. É fácil conviver com você? É bom conviver com você? Quando você chega em casa, seus filhos dizem que beleza que mamãe chegou, que papai chegou. É assim. Seu cônjuge diz, mas que bom que você chegou. Você, marido, você gosta de voltar para o seu lar? O seu lar é desejado por você? Pense sobre isso nessa noite. Sai daqui sobre essa reflexão. Eu me converti e eu me tornei uma pessoa de fácil convívio. É verdade? Pense sobre isso.